Então, assim, é um cara que eu sinto que, no fim das contas, ele pode enfrentar uma dificuldade muito grande na vida dele, que é perder o sentido da vida. Esse, sim, é a maior dor que você possa sentir. E no caso dele, quando você não tem algo fixo, você faz só porque tá ganhando, você concorda comigo que você não tem um caminho a seguir? Quando você não sabe qual caminho trilhar, todos os caminhos são errados. Cara, não tem nem como discordar do Nicolas aqui, né? O Felipe Neto falou de várias pessoas, meteu o pau no PT quando era pra meter o pau no PT, meteu o pau no Bolsonaro quando era pra meter o pau no Bolsonaro. Ou seja, o cara parece que não tem uma base fixa em nada, né? Tá sempre mudando conforme a conveniência. É o que o Nicolas falou, a chance dele perder o sentido da vida é grande. E isso é um grande perigo mesmo. Você perde o sentido da vida, você pode acabar ali, enfim, cometendo até uma tragédia contra a sua própria vida. Mas vamos falar sobre tudo isso nessa análise que o Nicolas, não fui nem eu, vou comentar a análise dele, que ele fez sobre o Felipe Neto no Inteligência Limitada. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender mais sobre comportamento e sobre o sentido da vida. Vamos que vamos! Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar uma análise feita pelo Nicolas Ferreira, do Inteligência Limitada, podcast do Vilela, sobre Felipe Neto. Será que o Nicolas conseguiu revelar a persona de Felipe Neto por trás da figura de influencer, youtuber, militante, ativista, político, enfim? Vamos dar uma olhada nessa análise e vamos comentar do ponto de vista do comportamento não verbal e da retórica. Como foi essa época? Como foi aquele vídeo que você fez? Ele teve outro vídeo também. Qual a tua relação com o Felipe Neto? Cara, graças a Deus eu não tenho nenhuma, mas eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de conversar com qualquer tipo de pessoa. Ele é um cara que eu queria, enfim... debate com ele ia ser... Não, acho que nem debate, cara. Porque o debate, eu acho que a galera é igual Coliseu. A galera quer ver sangue. Ah, tá. E muitas vezes eu quero... Os debates que acontecem na internet hoje, o Mamãe Falei contra o rapaz do Meteoro Brasil, lá o Álvaro, que foi o debate que foi bem famoso ano passado, debate do Kim Kataguiri com o Jones Manuel, a maioria desses debates que ocorrem na internet não são debates por si. Tá? Existe o debate pragmático, que as pessoas, os dois ali estão em busca da verdade, e existe o que é chamado de debate, que é esse tipo de vídeo que acontece, onde duas pessoas que pensam diferente tentam uma humilhar a outra. Isso não é um debate, tá? Isso é uma dialética erística, como o Schopenhauer descreve ali no seu tratado dos 38 estratagemas para vencer qualquer discussão, enfim. Mas a diferença é, num debate, as duas querem chegar à verdade, mesmo pensando diferente. Nesse tipo de situação que acontece aí no YouTube, é uma discussão onde uma parte quer humilhar a outra, quer mostrar publicamente que o outro foi humilhado. E isso não é um debate, tá? Isso é uma erística. Enfim. Eu quero trocar uma ideia com um cara franco e não dá pra ver a verdade dele aqui na frente, né? Nesse ponto concordo com o Nicolas. Aí num debatezinho aí no Vilela, jamais o Felipe Neto ia falar o que ele pensa de verdade. Ele ia só ficar no personagem, né? Porque é um cara que, poxa, cresceu metendo pau em Crepúsculo, zoando o estilo gay do vampiro, e metendo pau em Restart, que era coisa de viado, falando mal do PT, quem vota em petista é burro, quem vota na Dilma é isso. E aí do nada o cara falou, opa, dá pra eu ganhar dinheiro aqui, desse lado aqui. E começou aí. Só que, assim, fica uma coisa muito hipócrita, sabe? De que ele sempre tá certo, ninguém tá ganhando. Ele tá sempre certo, ele nunca erra. E quando ele erra é porque ele tava tentando fazer o certo. Então, poxa, fica muito difícil conviver com uma pessoa assim, né? O cara foi... É uma estratégia de manipulação, né? Ao invés de você reconhecer a culpa, quando você erra, é você manipular para dizer que, na verdade, o seu erro foi em prol de uma boa causa, né? E eu não de maneira alguma eu queria errar. Jamais eu queria cometer um erro. Meu erro foi porque eu queria tanto acertar que eu acabei errando. É algo assim. Não deixa de ser uma forma de manipulação emocional. Uma pessoa que não tem a capacidade de pedir desculpas, geralmente não é uma pessoa confiável, né? Vale a pena prestar atenção nisso. Pego jogando bola durante a pandemia, sendo que ele estava escrachando todo mundo que pisava na rua poder trabalhar. Um baita exemplo. Trabalhar. O trabalhador virou genocida e ele, pra jogar bola, foi um erro meu. E aí ele chegou e falou, não, foi só uma vez. Mentira, o Rica Perrone botou um monte de foto lá mostrando que ele jogou bola um monte de vezes durante a pandemia. Então, assim, é um cara que eu sinto que, no fim das contas, ele pode enfrentar uma dificuldade muito grande na vida dele, que é perder o sentido da vida. Muita gente fala que, eu vi isso num podcast no Brasil... Isso é pesadíssimo, né? Paralelo, de uma pessoa que perdeu um filho. Ele fala, cara, muita gente acha que a maior dor da vida de uma pessoa é perder um filho. Na verdade não é perder o propósito, é o sentido da vida. Esse sim é a maior dor que você pode sentir. E no caso dele, quando você não tem algo fixo,
você faz só porque tá ganhando, você concorda comigo que você não tem um caminho a seguir? William Shakespeare fala isso, né? Quando você não sabe qual caminho trilhar, todos os caminhos são errados. Esse é um perigo de fato grande que o Nicolas traz aí, né? E perigosíssimo. Você não ter ancorado a sua crença, a sua fé em nada, é você deixar aberto ali o espaço que seria da sua alma, para qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer ideologia entrar e tomar posse desse espaço. Isso é perigosíssimo, né? Se a sua motivação flutua de acordo com aquilo que é meramente material. Eu tô ganhando dinheiro falando mal do PT. Vou dar um exemplo hipotético, tá? Não tô dizendo que especificamente isso que o Felipe Neto ou que só ele faz isso. Mas eu tô falando mal do PT, tô ganhando grana. Aí depois eu começo a falar mal do Bolsonaro, ganho grana também. Aí depois eu volto a falar mal do PT e continuo. Você tá sempre ganhando algo material. Mas a sua fé, a sua crença, a sua alma, né? A alma tem sede de fé. A alma tem sede de algo que é transcendental, né? Isso não sou nem o que estou dizendo, isso é filosófico. A filosofia clássica, né? O período helenístico vai mostrar pra gente como que o ser humano tem necessidade de algo que transcenda o material, né? Ponto. Se o material bastasse, você teria várias e várias pessoas aí, ricos e abastados, multibilionários, que não teriam problema psicológico nenhum. É só o cara ter muita grana, que ele não vai ter nenhum problema psicológico. E você sabe que não é o caso. E muito menos o caso do Felipe Neto. Que o cara que já gastou 30, 60 mil reais num edredom, né? E é um cara que todas as vezes, né, todos os meses está dizendo que está em crise psicológica, em crise de depressão. Enfim, o material não é necessário para suplantar a sua fé, a sua alma. Então, imagina o cara que ele está sempre regulando a vida dele de acordo com o que ele ganha. Ele ganha um pouco aqui, aí ele fala bem desse cara aqui. Aí ele começa a ganhar aqui, ele fala bem desse outro cara aqui e fala mal do que ele estava falando bem antes. Esse cara, aos poucos, ele vai jogando areia, jogando terra e sufocando, né? Jogando areia em cima da alma dele, daquilo que ressoa da alma dele, daquilo que a alma dele acredita, até que chega um ponto que o cara não sabe mais do que ele acredita. Fala, puta, eu achei que eu era o cara que acreditava em casamento, né? Eu falava mal dessa galera dessa geração mais nova, poligamia, esse pessoal mais doido aí que não quer ter um relacionamento sério. Mas aí agora eu comecei a falar mal de quem casa, né? Falar que casamento é uma coisa retrógrada, uma coisa quadrada, conservadora. O que eu acredito? O que sobra? Quando você começa a jogar areia em cima da sua alma, visando um ganho material, você já não sabe mais quem você é. Você começa, como o Nicolas falou, a perder o sentido. Um psicólogo que trabalhou muito isso foi Viktor Frankl, né, o criador da logoterapia. Viktor Frankl foi prisioneiro de campo de concentração durante o massacre, né, que a Alemanha realizou durante a Segunda Guerra Mundial. E Viktor Frankl, ele perdeu a esposa, perdeu familiares também no campo de concentração. Durante todo esse processo ele desenvolveu ali a teoria da logoterapia, que era para você, se você estivesse na pior das situações, ainda que você tivesse um sentido, um propósito dentro de você, você conseguiria passar por isso. Viktor Frankl desenvolve tudo isso e, obviamente, ele desenvolveu isso enquanto preso, né? Escreveu tudo isso enquanto preso. E ainda preso, os soldados ali nazistas pegaram os escritos dele e destruíram tudo que ele escreveu. Então o cara perdeu a esposa, perdeu os familiares e mesmo durante todo esse tempo trabalhou escrevendo algo que ele sabia que ia ser uma teoria psicológica que ia ajudar muitas pessoas. E perdeu essa teoria também. E mesmo assim, após sair em liberdade dos campos de concentração, ele foi e reescreveu tudo de novo, que é a logoterapia. Então ele comprovou o ponto dele, que se você tem um sentido muito forte de vida, um propósito muito forte, você consegue enfrentar qualquer situação. Mas é isso, concordo 100% com o Nicolas aí. Se o cara fica toda hora voltando pro material, ele vai suplantando a alma dele. Não discordo em nada, né? Aqui eu concordo completamente com o Nicolas. Essa análise que o Nicolas faz, ela é muito precisa sobre o Felipe Neto. Perceba que ele está analisando as falas do Felipe Neto e o comportamento do Felipe Neto. E averiguar se o que uma pessoa fala está concordando com a forma que ela se comporta é a base de uma análise do comportamento não verbal. E você pode aprender tudo isso hoje pelo melhor preço com desconto exclusivo Metaforando. Basta clicar no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo que você vai aprender como analisar o comportamento e a fala das pessoas ao seu redor. Continuando para nossa análise aqui então. Então eu acho que ele é um cara que assim, enfim, cara, todo tipo de cara eu tenho uma compaixão muito grande porque esqueci qual que é o nome, não sei se é Felipe Neri, mas eu tava lendo um livro esses dias que tem uma citação dele que... Felipe Neri é um santo, né, da Igreja Católica. Ele era, enfim, não sei se era um imperador ou um rei. E aí passa um bandido assim indo pra cadeira e fala, olha, lá se vai Felipe Neri se não fosse a graça de Deus. Então eu tenho olhos assim de amor com ele, sabe? Do tipo, pô, cara, eu... É que essa frase ficou muito estranha. Como assim? Eu tenho olhos de amor com ele.
tem problema. Você imagina fazendo amor Não. com ele. Compaixão, pô. Ele tá dizendo que ele tem o amor no sentido de compaixão, né? De ter paciência, né? Enfim. Não, aí já é maldade que tá no seu coração. Tá, pô. desculpa. Não, talvez... eu tenho olhos de compaixão. Entendi. E amor para as pessoas, assim. Eu olho e falo, Exatamente. cara, talvez poderia ser eu enganado, perdido, enfim. Você vê que é nesse momento aqui que ele fala que ele tem olhos de compaixão com o Felipe Neto, ele faz até uma microexpressão de medo aqui, né? E ele demora pra falar, que aí começa a gaguejar muito, né? Então, não sei se ele tem tanta compaixão assim quanto ele tá dizendo pelo Felipe Neto. E digo pra você, é difícil, tá? Você ter compaixão por alguém que já tentou te prejudicar de fato, que tentou causar um mal pra você, é difícil, cara. É bem difícil, tá? Vou dizer que isso é um exercício que eu faço todos os dias. Não à toa, Cristo deixou um pedaço ali da oração do Pai Nosso exatamente para isso, né? Pra gente perdoar os outros assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, Cristo já deixou lá, mas é algo difícil de ser seguido na prática. Talvez ali, assim... Você vê como ele demora para falar, ele faz um shrug. Eu tenho compaixão, porque... não sei se ele tem tanta assim quanto ele fala. O que é normal, né? Ninguém nessa terra é santo. Animado com o dinheiro, com o poder, e Mas me ele tava perco. defendendo tão ferrenhamente o governo, que você não acha estranho, de repente, ele fez não só campanha, ele fez comercial de TV pro PT, com a narração da voz dele. Ele tirou foto com o Lula, postou, fez toda a campanha contra a direita, chamou o Bolsonaro de tudo quanto é coisa. Então, assim, cara, as pessoas... Como esse negócio de falar do Felipe Neto de compaixão incomodou tanto ele que gerou até uma coceira, um aumento de coceira ali nos olhos. As pessoas, elas plantam e elas vão colher. Assim, é muito covarde da parte dele, tipo assim, ó, gente, vai por esse caminho. E depois que a galera tá no caminho, cadê o cara que tava me guiando pra cá? Ô, foi mal, gente. Valeu aí, não quero isso mais não. Pô, imagina, você chega, coloca uma comparação, sei lá, tipo um coach, tá? Um coach financeiro. O cara fala, não, pode botar dinheiro aqui, vai dar certo, você vai crescer na vida, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Aí beleza, não, só vai virar o ano, quando a gente tomar posse aqui vai dar tudo certo. Aí depois a coisa começa a degringolar, o negócio começa a dar ruim. Cadê o cara? Ó, pessoal, obrigado aí, não quero ser mais coach, cabeça tá doendo, sabe, tá atrapalhando minha carreira. Aqui é interessante, o Nicolas tá dando um exemplo do argumento dele, né? Às vezes as pessoas pegam o exemplo para tentar refutar a teoria. Ah, mas o Nicolas, o Felipe Neto não foi coach, diferentemente do Pablo Marçal, que é seu amiguinho, que é um coach, que não sei o que não sei o que lá. Então é muito comum esse tipo de situação, né? A gente tem que entender o que é a afirmação e o que é o exemplo. Aqui o Nicolas está dando um exemplo, né? Ele fala, pega por exemplo um coach de finanças e tal. Mas o argumento substrato do argumento do Nicolas é muito covarde da parte do Felipe Neto, ficar por um baita tempo falando um negócio e depois do nada largar a mão daquele negócio que ele defendeu durante 7 anos aí, né? Esse é o argumento, o substrato do argumento do Nicolas, que é o mesmo argumento que eu utilizei esses tempos atrás quando eu fiz um vídeo sobre o Felipe Neto. Eu falei, inclusive, eu acho que o Nicolas viu meu vídeo. Brincando, não sei. Mas eu falei exatamente isso. Eu defini o Felipe Neto como covarde. Falei, é muito covarde da parte dele. Ficar por 7 anos batendo num tipo de argumentação ideológica, defendendo amplamente uma ideologia, defendendo profundamente e intensamente uma ideologia. Como o Nicolas exemplificou, ele chegou até a participar de comerciais do governo, pedindo voto para esse espectro político. E depois, de uma hora para outra, ele faz um videozinho ali, né, com um trecho de 1 minuto e meio, onde ele fala, bom, galera, sabe tudo isso que eu falei por 7 anos? Então, agora eu não vou. Se ele causou algo defendendo uma ideia, quando ele vai parar de defender, tem que ser proporcional ao que ele causou, né? Eu fiquei 7 anos defendendo uma ideia. Eu tenho que agir proporcionalmente quando eu não sigo mais essa ideia, de modo a mostrar por que eu não sigo, né? Eu tenho que ser proporcional. Isso é hombridade, né? Isso é honra. O cara não agir dessa forma é, obviamente, covardia. E o Nicolas tá dando um exemplo aí, quando ele fala, imagine um coach de finanças. Então, assim, importante separar o que é a afirmação do que é o exemplo. Porque as pessoas, quando vão tentar te refutar, elas batem no exemplo que você deu. E você fala, tudo bem, foi apenas um exemplo, mas a teoria é essa. Então, seguindo aí, porque quando eu fiz o meu vídeo, apareceu gente batendo no mesmo exemplo. Eu não usei o exemplo de coach de finanças, né? Eu usei outro exemplo lá. Mas o pessoal bate no exemplo. Não é o exemplo, você tem que entender a teoria que eu tô falando, né? A afirmação que eu estou fazendo. Então, uma ideia para vocês aí, quando vocês forem comentar algo ou fazerem uma tréplica a alguém que tenta refutar vocês, né? Obrigado aí, viu? Deus abençoe vocês. Pô, não é você que tava me guiando pra isso aqui, cara? Você tem que ter responsabilidade agora como um homem, de assumir sua responsabilidade, falar, galera, fiz isso, isso e isso, e não tem nenhum problema de você mudar de opinião, não. Tolo é aquele que nunca muda, sabe? Que permanece no mesmo erro. O cara falou, ó, gente, confiei, tá errado.
entendeu? Não confio nisso aqui, confiei e errei, mas ele nunca vai fazer isso, porque ele não consegue. Ele é tão narcisista, é tão eu. Tudo é voltado pra ele, né? Depois você percebe isso nos tweets do Felipe Neto. Tudo é voltado pra ele. Um cara morre, ele... Nossa, eu lembro quando eu vi as músicas dele, eu era apaixonado. Tudo ele. Ele não consegue, tipo, colocar ele em segundo plano. Ele tem que estar sempre no primeiro plano. Isso é um ponto muito interessante que o Nicolas traz. Eu tava lendo um livro do Dale Carnegie sobre, acho que é Como Falar em Público e Encantar Pessoas, né? Tava lendo esse tempo atrás. E ele fala sobre quando um palestrante... uma das piores coisas que o palestrante pode fazer no momento de responder uma pergunta da palestra é trazer para um exemplo pessoal dele. Então, o Dale Carnegie, que é a maior autoridade mundial em comunicação pública, em palestra, em influência, ele fala que um dos maiores erros é esse. Você tá ali, por exemplo, no fim da palestra, no fim de uma fala, e alguém vai falar com você e fala: nossa, Vitor, a sua palestra me lembrou de um momento quando eu, na minha vida, estava desempregado, etc, etc. Ao invés de você comentar o exemplo da pessoa, você vira e fala: nossa, interessante você falar isso, porque eu... E você já vai para alguma coisa sua. Não, porque eu... Isso me lembra uma coisa que eu... O Dale Carnegie fala assim no livro: se você perceber isso, que você está fazendo isso, pare de falar imediatamente, que isso é um sinal de que você não está ligando nada para o que os outros pensam. Você só quer falar aquilo que você acha. É um sinal claro de falta de empatia. Você se preocupa apenas com você, porque eu, e você está pouco se lixando para o público que está ali ouvindo o que você tem a dizer, acreditando no que você está falando. Então, muito interessante essa visão do Nicolas, eu não tinha percebido. Né, que o Felipe Neto, se for como o Nicolas está falando mesmo, né, se for dessa forma que tudo o Felipe Neto, aparece uma coisa, ele fala eu, pode ser sim um baita sinal de falta de empatia. Mas enfim, pontos interessantes que o Nicolas traz, uma análise assim, não é rasa não, eu achei que ele ia falar, Felipe Neto é hipócrita, mas é uma análise bem profunda, cara, dá pra ver que ele já pensou bastante, já refletiu bastante sobre o Felipe Neto aí, né? Eles têm um longo histórico juntos, então faz total sentido. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa análise do Nicolas? Você acha que ela foi precisa? Acha que faltou alguma coisa? Acha que não tem nada a ver? Coloque aí nos comentários, eu quero saber de você. O que você acha dessa análise do Nicolas Ferreira sobre o Felipe Neto? Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!